Oi, pessoal! O Câmara Aberta está começando e a pauta do dia é identidade de gênero. A maneira como alguém se sente e se apresenta para si e para os outros, como masculino ou feminino. A gente traz a história do Laison Sampaio, que nasceu Laís, biologicamente uma mulher, mas que nunca conseguiu se ver naquele corpo. Desde quando eu era criança, eu já tinha a minha masculinidade mais à mostra do que a minha feminilidade. Eu gostava mais de vestir roupas masculinas do que femininas, minhas brincadeiras. Eu tinha mais amigos homens do que mulheres. Laison se encaixa no que chamamos de homem trans. E o programa também traz uma entrevista com a Márcia Gadelha, uma mulher trans. Desde pequena, eu sempre procurei vestimentas femininas, tudo aquilo que as meninas gostam de utilizar. A gente conhece mais sobre essas histórias daqui a pouquinho. Aqui no estúdio a gente recebe a secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Gilberta Soares. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Aberta. Secretária, é muito bom recebê-la mais uma vez na TV Câmara, seja bem-vinda também. Obrigada, Laé. É um prazer estar aqui para mais um bate-papo sobre um tema tão interessante, né, na nossa contemporaneidade. Essa parcela da população se encaixa, né, nas atribuições da sua secretaria, da secretaria que a senhora está à frente. Quais são hoje as maiores necessidades, secretária, dessa parcela da população e como é que o poder público tem dado resposta a essas necessidades? Essa parcela se encaixa porque ela integra as letrinhas LGBT, né? São o T do LGBT, transexuais masculino e feminino e as travestis. E acho que a maior necessidade, a maior demanda é o reconhecimento de direitos e o acesso aos direitos civis, aos direitos sociais, né? Então, esse é a principal reivindicação, a principal demanda da população que se expressa em várias questões. Uma delas é que eu acho que é uma das questões fundamentais, que é o acesso ao nome, né? A mudança do nome civil. Quando as pessoas mudam a forma como elas vivem o gênero na sociedade, elas precisam mudar o nome, já que o nome é assim, o cartão postal de alguém na sociedade, né? Acho que é a expressão primeira da identidade de uma pessoa. Então, essa mudança de nome, que é a mudança do nome civil, é uma das primeiras questões e é uma grande demanda da população, porque uma vez que esse nome não é mudado, causa muito constrangimento e é um dos motivos de discriminação da população, né? Das pessoas. Outra demanda é o acesso à própria escola e a questão também do emprego e renda. Então, como foi uma população muito discriminada em nosso país, né, principalmente as trans femininas, as travestis, que data de longa trajetória na nossa sociedade, então muitas não tiveram o acesso à escola, à escolarização por conta do preconceito. A evasão escolar é um dos grandes problemas que a população mais velha de travestis, transexuais sofreu. E aí, sem acesso à escola, o acesso ao emprego também é difícil. E uma outra questão fundamental é o acesso à saúde integral das pessoas travestis e transexuais, exatamente no que diz tocante, sobretudo, ao processo de transexualização, né, para que esse processo seja feito de forma segura e acompanhada por profissionais da área de saúde. As terminações, as definições, identidade sexual ou identidade de gênero, tem diferenças, secretária? Tem sim, a gente costuma colocar que a identidade de gênero, ela diz respeito exatamente à forma como a pessoa vive, ao gênero que a pessoa performatiza, que a pessoa vive na sociedade. Gênero feminino ou gênero masculino, ou algum gênero que transite entre esses dois polos, vamos dizer, o masculino e o feminino. Algumas pessoas, elas vivenciam os dois gêneros, em alguns momentos elas estão masculinas e em outros momentos elas estão femininas, elas não se definem pelo único gênero. Já a identidade sexual, ela diz respeito à forma como se vive a sexualidade. Seria relacionada à orientação sexual. E aí a gente vai ter a heterossexualidade, a homossexualidade e a bissexualidade. Então, a identidade sexual está relacionada à sexualidade, à vivência do afeto e do prazer, né, com outra pessoa. E a identidade de gênero vai estar relacionada à forma como performatiza esse gênero, a sua identidade enquanto homem ou mulher, ou no trânsito dessas duas vivências na sociedade.
Enquanto a senhora falava, entrou aí um gráfico que eu vou pedir novamente para a gente deixar ainda mais claro se alguém tem dúvida. Tem ali entendendo identidade de gênero, na cabeça, identidade de gênero, no coração, orientação sexual e ali o sexo biológico, né? São 3 situações diferentes, o que a senhora vinha explicando para a gente. Para a gente poder debater um pouco mais sobre esse assunto, eu vou chamar aí a reportagem feita sobre o Laison Sampaio, que eu falei na abertura do programa, e a gente volta comentando. Vamos assistir. Laison nunca conseguiu enxergar a mulher que via no espelho quando era pequeno. É que ele nasceu Laís. Desde quando eu era criança, eu já tinha a minha masculinidade mais à mostra do que a minha feminilidade. Quando eu era criança, eu gostava mais de vestir roupas masculinas do que femininas, minhas brincadeiras. Eu tinha mais amigos homens do que mulheres. E nisso, como naquela época, os médicos não estudavam ainda essa área e tal, o povo dizia que era coisa de criança, que minha mãe me recolhesse, me colocasse para brincar com as mulheres e tal. E passou. Quando eu fiquei na adolescência, fiquei maioridade, eu percebia que eu não percebi minha transexualidade, mas eu percebi que eu gostava de mulheres. Foi aí que eu comecei a pensar que eu era lésbica. E fotos antigas mostram as curvas femininas e a aparência que Laison quer deixar no passado. A mudança e a transformação também foram decisões difíceis, mas necessárias. Quando eu assumi isso, eu comecei a me vestir como um homem, pensando eu que era apenas por eu ser masculino e por eu gostar de mulheres. E aí, depois dos meus 20 anos, que aí eu realmente comecei a estudar sobre o assunto e vi que não era apenas que eu não era lésbica, e sim que eu me tratava de um homem trans, que não era apenas gosto de roupa, de amigos e tal, mas sim, não era apenas isso, era que eu tinha nascido com a mente masculina, em mim eu me sentia um homem, e só que meu corpo não era masculino. Eduarda, esposa de Laison, ainda o conheceu com a aparência de mulher, mas incentivou e ajudou no processo de mudança. Meu objetivo é que ele se sentisse bem, porque quando ele estava no corpo ainda feminino, ele sofria muito, porque ele já reclamava que ele não se sentia bem com os seios, ele já reclamava que não gostava de usar roupa feminina, cabelo grande era o terror. Então ele já foi mudando, então eu fui deixando ele aberto. Eu não podia proibir uma coisa que ele era. E ela passou tudo isso comigo, e hoje em dia a gente é casado, vai fazer 8 meses que a gente é casado. Meus pais me aceitam, assim, eu sei que é complicado para eles conseguir me ver como um homem, porque como minha mãe mesmo diz, ela teve uma mulher. Mas com o tempo eu sei que tudo isso pode mudar. O tratamento é rigoroso e requer atenção. O hormônio traz mudanças evidentes, como o nascimento dos pelos da barba e mudanças de humor. Antes de você começar qualquer tratamento hormonal, você precisa passar por um psiquiatra e por um psicólogo, para eles verem se realmente é a identidade de gênero que você tem, se realmente você tem a transexualidade, entendeu? Aí você passa por esse psicólogo, você faz várias sessões para poder começar o tratamento hormonal. E mesmo com o tratamento hormonal, você precisa estar indo de 6 em 6 meses no médico, no endócrino, nutricionista, psiquiatra. Eles têm que fazer esse acompanhamento com você. Hoje, a família Sampaio tem uma rotina comum. Laison comemora as conquistas que ele já alcançou. Eu me sinto quase que totalmente satisfeito, porque assim, ainda existem algumas cirurgias que eu pretendo fazer, como a readequação das mamas, a retirada de útero, ovário, que aí essa retirada do útero e do ovário já é para não produzir mais o hormônio feminino, porque pode causar câncer, esse atrito dos hormônios. E aí eu acho que com essas cirurgias eu vou me sentir realmente realizado.
bacana. Esses relatos que o Laison deu desde o início da reportagem, secretária, são semelhantes ao que a senhora escuta, que as demandas que chegam na secretaria, do preconceito até a autoaceitação, a necessidade de buscar o tratamento hormonal? É semelhante o que acontece? Tem semelhanças, mas tem muita diferença, porque cada pessoa vive o processo de uma forma, né? Não dá para a gente também generalizar que toda pessoa transexual, todo transhomem, toda transmulher vai viver do mesmo jeito, porque isso vai depender da relação que uma tem com a família, do seu próprio processo pessoal, emocional, né? Então, mas de toda forma, existem algumas questões que realmente são parecidas, né, entre a população. Então, o caso da demanda por esse acompanhamento, né, do respeito, dessa aceitação da família, esse é um tema muito importante. As pessoas sempre colocam essa dificuldade que muitas têm com a família e esse processo de trabalhar, como bem Laison colocou, né, tão bem na sua experiência, expressa tão bem a sua experiência, e quando ele coloca que é um processo de aceitação, né, que a família hoje já aceita e que ele espera que com o passar do tempo vá aceitar bem mais, porque o tempo tem a sua sabedoria. Então, eu acho que isso é algo que faz parte desse universo, esse desejo da aceitação, principalmente pela família, que é o lugar do aconchego, é o principal espaço da socialização, e pela sociedade, né? Lá isso não traz casos de discriminação, mas a gente escuta muito, né? E eu não me referi no primeiro momento, mas eu acho que uma das principais demandas é o respeito e o enfrentamento à transfobia, porque dentro da homofobia, a transfobia, que é exatamente essa repulsa, essa intolerância às pessoas transexuais, é um dos maiores índices que a gente tem. Muita coisa ainda, muito caminho ainda pela frente para reverter isso, né, secretária? Casos de violência a gente, infelizmente, continua tendo sempre, né? Exatamente, muito um caminho. Eu acho que a gente ainda tem um caminho longo, porque a gente ainda tem tanta discriminação que passa pelo desrespeito aos direitos, mas a gente tem os casos de violência física, emocional, e a gente tem o próprio homicídio de travestis e de transexuais que chegam a perder a vida pela transfobia, né? Pela intolerância da sociedade. Sem contar com a falta de acesso ao trabalho, né? O reconhecimento social, que são aspectos tão importantes para o desenvolvimento pleno de um ser humano. Então, acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, mas muitos passos foram dados, né? A senhora fala na questão do homicídio, me passa pela cabeça o seguinte, muita gente afirma que os dados, às vezes, são equivocados porque trazem uma morte que poderia ter sido de um hétero, de um homossexual, não necessariamente por ser um travesti. Como é que é calculado, de fato, esses números e como é que se responde a quem pensa assim? Acho que, primeiro que exige investigação policial. Então, quando uma travesti, uma transexual morre, geralmente de cara não se pode dizer que aquele crime foi transfóbico, né? Está relacionado à sua condição transexual. Mas, geralmente, tem se percebido que sim, porque são crimes que têm um teor de sofisticação da morte, né? Além de matar, além de ser assassinado, existe o requinte de crueldade. Muitas vezes os corpos são marcados, né? Alguns homicídios, há situações em que o corpo é marcado, o corpo fica marcado com letras, né, tipo, com o uso de objetos, de facas, marca o corpo, ou extirpa o órgão sexual. Então, são tipo de características, né, do crime, com esse requinte de crueldade, que leva mostra que existia ali aquela intolerância que existia com aquele corpo, com aquela vivência com aquela pessoa, foi marcada no corpo, foi marcada na cena crime, né? E acho que isso é uma dívida que o Brasil tem. Nós não temos uma lei que tipifica a homofobia. A homofobia hoje ela não está criminalizada e o pior, não está tipificado o crime. Então, na medida que ele não está tipificado, isso dificulta tanto para os operadores de segurança como de justiça analisar os casos. E a gente tem os debates. Agora, claro que quando existem outros aspectos daquele crime, por exemplo, às vezes tem um envolvimento com tráfico de drogas. Então, quando há o envolvimento com tráfico de drogas, então já é outro elemento que precisa ser considerado. Mas, em muitos dos casos, não está relacionado a outras condições que poderiam levar ao assassinato. E sim a condição da identidade de gênero, né? Muitos crimes acontecem, inclusive, onde o agressor é alguém que tinha um relacionamento, que é outra característica do crime. O agressor tem um tipo de relacionamento com a transexual. Geralmente, a maioria dos crimes são com transexuais femininas, né, com travestis. Então, tem um envolvimento, tem um relacionamento, tem um envolvimento sexual, tem a sofisticação do crime. Então, tudo isso são características que mostram que aquele crime foi transfóbico. A gente tem um caso
que é o assassinato da travesti Inete, em Campina Grande, que foi flagrada em câmeras, né, de TV, em que ali a gente tem um caso típico, né, da transfobia, onde ela foi, inclusive durante um tempo se discutiu que o crime estava relacionado ao latrocínio, mas ali existiam várias evidências de que aquele crime foi transfóbico. E Inete, além dela ser uma transexual, ela também era negra e portava uma deficiência, então ela acumulava uma série de marcadores sociais que levam à discriminação e ao preconceito na nossa sociedade. Esclarecida aí essa questão. Eu vou chamar um intervalo rápido, mas na sequência a gente continua então discutindo esse assunto. Fica por aí que a gente volta já. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas, ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. Câmara Aberta está de volta hoje discutindo identidade de gênero. Nossa convidada é a secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Gilberta Soares. Eu vou voltar esse bloco, secretária, já chamando aqui um trechinho da entrevista que a gente fez com a Márcia Gadelha para a gente voltar comentando. Vamos ver. Se você me perguntar se eu optei para ser transexual, eu digo a você que não. Tá? Desde pequena, tá? Eu sempre procurei vestimentas femininas, tudo aquilo que as meninas gostam de utilizar, né? Então, não foi nada forçado, né? Ao contrário, né? Era muito reprimido por parte dos meus familiares. E muitas das vezes eu sofri, tá? Sofri rejeição, sofri até, podemos dizer, até levei algumas surras dos meus pais por conta disso. Mas eles não conseguiram retirar, porque é algo que faz parte da natureza humana. Não é algo imposto, tá? Não é algo, não é uma escolha, porque eu lhe digo uma coisa, se fosse para eu escolher, eu não escolheria, tá? Porque eu pago um preço muito alto. Você deve imaginar como é difícil, né? Você trabalhar, você conviver com a intolerância, né? E a gente vive com intolerância, você conviver com o preconceito, então não é uma coisa boa. Se eu pudesse optar, eu jamais optaria por ser transexual, tá? Eu queria ter nascido como uma pessoa, como uma mulher, como outra qualquer, né? E outra coisa, por mais que a sociedade diz que avançou em alguns aspectos, né, ela talvez tenha avançado a nível de uma divulgação e muitas vezes até de uma divulgação até negativa, com estereótipos, com risos, né? Daí a presença de muitos homossexuais, de lésbicas, de comportamentos, né? Homossexuais, de lésbicas, de transexuais, travestis, né? Em programas de comédia, né? Quando deveria estar esse tema, deveria estar em documentários, porque isso é um tema que envolve pessoas humanas, envolve vidas. Tem pessoas que se suicidam por conta disso, né? Eu mesmo fui uma das pessoas que, se eu não tivesse muita fé na espiritualidade, né? Na minha espiritualidade, eu acho que eu não estaria viva, porque várias foram as perseguições e ainda são, elas ainda persistem. O que eu posso dizer para elas é o seguinte, que saiam dos armários e enfrentem a vida, porque se você só vai mudar mostrando a cara. Se ficar escondida, tá? Se ficar travestida de homem quando você é uma mulher, ou travestida de mulher quando você é homem, você não vai conseguir mudar. Você vai ter que, no primeiro momento, chocar, né? Nesse primeiro momento, você vai ser apedrejada, sabe? Isso é uma comparação, né? Você vai ser excluída, tá? Mas você, usando o seu tato, usando a sua inteligência e chegando até as pessoas, você consegue um espaço, você consegue um respeito.
Bacana, muito obrigado a Márcia pela participação. A Márcia que já esteve aqui no Câmara Aberta, tem essa entrevista completa sobre a vida dela no nosso canal no YouTube, o TV Câmara JP. Ela fala ali, secretária, em enfrentar. Na hora do intervalo a gente estava conversando exatamente sobre isso. É um grande desafio para essa parcela da população, porque sabe que não vai ser fácil o que vai encontrar pela frente, né? Exatamente. O depoimento de Márcia, ele é muito forte, porque ela traz essa experiência, ela traz essa vivência, né, na experiência dela, da discriminação, e é o enfrentar e, ao mesmo tempo, conquistar. Porque é preciso que conquiste os outros para que aceite, que tenha autoaceitação, né? Que tenha aceitação dessa mudança na identidade. E o enfrentamento vem nesse sentido, porque é uma vida de resistência. É como ela colocou, onde ela passa, onde ela está, onde ela vive, né, no trabalho, nas suas relações, ou em qualquer lugar que ela está na rua, essa transexualidade está presente, né? E vem a intolerância, vem o desrespeito, então tem essa resistência o tempo todo. Então, muitas vezes, eu costumo muito dizer que muitas vezes as pessoas julgam determinados comportamentos de resistência, quando ela diz, às vezes é preciso chocar. Porque se não tiver um comportamento mais autodeterminado, mais incisivo para afirmar a mudança, a força da sociedade de manter o que era é muito grande. Então, quando ela diz é preciso chocar, é nesse sentido. O choque é da mudança, para depois a situação se estabilizar. E muitas vezes não se entende, né? Então, eu costumo muito dizer que é preciso que a gente se coloque no lugar do outro, no lugar da outra que teve essa coragem de fazer essa ruptura, como ela colocou, para que entenda os comportamentos que muitas vezes acontecem. A gente faz esse exercício na secretaria, através, sobretudo, do espaço LGBT, que é um serviço onde a gente atende a população, de acolher as pessoas, de acolher suas histórias, de acolher suas demandas, né, e poder atender na medida do possível, sobretudo respeitando essa diferença e colaborando para que a sociedade cada vez mais aceite. Eu vou chamar mais um trechinho da entrevista da Márcia e a gente volta esclarecendo os serviços, né, que a Secretaria fornece para essa parcela da população. Vamos ver. No Plano Municipal de Educação, nós íamos tendo um avanço muito grande, né? Mas foi barrado, né? E está sendo barrado a nível do Brasil, né? No Plano Municipal de Educação, falava a importância de trabalhar a questão do gênero, né? Ou seja, a transexual ela tem direito de usar um banheiro feminino, gente. Ela é uma menina, tá? Eu me lembro que quando nos anos... Eu já tenho 50, eu já volto a repetir. Quando eu estava na escola, eu passava a manhã toda ou a tarde toda sem urinar, porque se eu fosse para o banheiro das meninas, as meninas não queriam que eu entrasse. Se eu fosse para o banheiro masculino, os meninos estavam naquela fase de despertar da sexualidade e iam querer fazer sexo comigo. E eu não queria, eu queria fazer lá o meu xixi, né? Mas o que acontece, né? Se eu entrasse, eles iam querer me assediar, e se eu gritasse, quem ia ser punida era eu, né? Então, com essa questão sendo trabalhada, né, no sentido de que uma transexual, uma menina transexual, um adolescente transexual, no banheiro feminino, ela não traz problema nenhum, entendeu? Para uma outra mulher que não é trans. Tá aí. A Márcia apresenta algumas dificuldades também. Quando ela fala da questão do plano de educação, né, que foi uma discussão no Congresso Nacional, inclusive, o que é avanço, o que é retrocesso nos últimos anos, secretária, vindo do Congresso, por exemplo, vindo das discussões parlamentares? Olha lá, eu fazendo uma avaliação muito realista, no Congresso a gente não avançou em nada. Se nós estivéssemos dependendo do Congresso, né, do Congresso Nacional, né, da Câmara de Federal e do Senado, mas principalmente da Câmara, se nós estivéssemos dependendo daquela casa, daquele parlamento para avançar, a gente estaria numa situação muito difícil, numa situação muito inferior do que a gente está hoje. Porque todos os avanços que a gente teve para a população LGBT, eles vieram do Executivo e do Judiciário, né? O Judiciário, ele reconhece hoje a união estável entre pessoas com a mesma orientação sexual. O Executivo hoje respeita, dentro do Sistema Único de Saúde, a mudança de identidade de gênero, né? Inclusive com o processo de transexualização, com a adoção do nome social dentro dos prontuários do cartão SUS. E o Congresso Nacional, o que fez? Que reconhecimento tem a uma parcela da população que os depoimentos mostram que
que sofrem, que são discriminados e que os próprios índices de homofobia e de transfobia mostram que é uma parcela atingida com a violência. Então, realmente não avançou. A gente realmente precisa de uma avaliação muito crítica, muito severa de que tipo de parlamentares a gente tem escolhido, a população tem escolhido, porque ela não tem realmente atendido a demanda do povo, da população e de uma realidade que existe, que não adianta negar. O ensino da identidade de gênero para a senhora, então, deveria estar vindo desde criança mesmo na escola? Claro que deveria estar vindo. Acho que esse é um tema que tem que estar na escola. E uma coisa que é importante, quem trabalha com pedagogia, professores, professoras, pedagogos, pedagogas, psicólogas, sabem que para cada faixa etária existe uma metodologia, existe uma pedagogia apropriada. Você não vai estar discutindo o tema identidade de gênero com crianças do jeito que você discute com adolescente. Seria uma discussão onde há, sobretudo, respeito. Porque a discussão é para que haja compreensão e que essas crianças sejam respeitadas. Não significa, por exemplo, que um menino ou uma menina que gosta de brincar de bola, um menino que gosta de brincar de boneca, não significa necessariamente que ali é um caso de transexualidade. Pode ser simplesmente um questionamento a essas regras rígidas do que homens e mulheres podem e devem fazer numa sociedade. Por que meninas não podem brincar de bola? Então, tem toda uma discussão também da subordinação das mulheres e desses papéis rígidos de gênero que não tem a ver com a transexualidade. Então, discutir gênero na escola é discutir para além da identidade de gênero, é discutir os lugares de homens e mulheres para a gente ter uma sociedade com maior equidade, com mais igualdade. Agora, dentro desse percurso, se você for numa escola municipal, numa escola estadual, ver com professores que têm já uma trajetória, uns anos de atuação, você vai ver que eles se deparam com esses casos. E uma vez se deparando, vai fazer o quê? Humilhar, discriminar, a ponto de que aquela criança saia da escola e vá viver aonde? E vai ser socializada aonde? Então, essa é uma tarefa da escola. Né? E isso não significa que vai ser isso que vai definir a transexualidade. Você vê o depoimento de Márcia, como ele é genuíno no sentido de dizer, não se escolhe. É algo que aconteceu comigo, que ela foi pega de surpresa, tanto quanto os pais, porque, na verdade, ela também teve que enfrentar essas descobertas. Então, hoje a gente já sabe que não é, inclusive se mudou, antigamente se dizia opção sexual. Hoje se diz orientação sexual, isso em relação à sexualidade. Do mesmo forma, a identidade de gênero. Ninguém chega a dizer, eu vou optar mudar de gênero. É algo que tem a ver com essa integração entre cabeça, entre cérebro, entre coração e sexualidade e o sexo. Secretária, a gente tem 2 minutinhos. Quem está assistindo a gente que precisa de um dos serviços, que está pensando em trocar o nome, porque já decidiu, já está vivendo isso de fato, ou precisa dos serviços do ambulatório para questões hormonais, psiquiátricas, psicológicas, enfim, como é que pode buscar esses serviços? Pode buscar através do Espaço LGBT, que é um centro de referência de atendimento à população LGBT em enfrentamento à homofobia. E lá nós temos atendimento psicossocial, com psicólogo, assistente social e assessoria jurídica e advogada, que vão exatamente ver qual é a demanda da pessoa, inclusive de mudança de nome. Então, pode dar entrada, fazer a solicitação no Espaço LGBT e o Espaço, a advogada vai instruir um processo para dar entrada junto ao fórum. Nos casos de necessidade de acompanhamento da transexualização, também pode chegar via o Espaço LGBT, que faz o encaminhamento para um ambulatório que funciona no Hospital Clementino Fraga. Então, a gente hoje tem essa rede onde o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana, da Secretaria de Estado de Saúde, da Secretaria de Estado de Ação Penitenciária, que implantou as celas para LGBTs, fazem essa política de reconhecer os direitos e a cidadania da população LGBT e entender isso como papel do poder público. O poder público tem que garantir a universalidade da política, a política para todos. E para todos inclui também população transexuais. Tá ótimo, secretária. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui na TV Câmara. Portas sempre abertas. É muito bom recebê-la sempre discutindo esses temas. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Eu que agradeço. Um abraço especial para a Laílson e para Márcia Gadelha. E é sempre um prazer discutir com você, conversar sobre esses temas. O Câmara Aberta sempre trazendo temas interessantes e de grande importância e relevância social. Até a próxima, então. O Câmara Aberta de hoje termina agora, mas pela internet estamos sempre em contato com você. TV Câmara JP é o endereço da nossa página no Facebook e também do nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima edição, então. Tchau!